Políticas públicas para oligopólio. A principal política é a proibição de contratos entre concorrentes. Já é uma coisa antiga, tá? Você pegar os países do capitalismo no seu início, a Inglaterra e depois os Estados Unidos, você tem essas leis aqui, ó, antitrust de Sherman, isso aqui é o caso de leis americanas, de 1890, a lei de Clayton de 1914. São todas leis que proíbem o contrato entre concorrentes, já visualizando como possível oligopólio. Existem controvérsias contra essas leis, pois elas foram utilizadas para condenar práticas empresariais de efeitos não tão óbvios, como a fixação de preços. O Menkel dá mais outros exemplos, mas eu vou focar aqui na fixação de preços como um exemplo de que pode ser um possível monopólio ou não. Tá? Então, a fixação de preço de revenda, vou colocar aqui de revenda, porque de fato é isso. De revenda. Olha só, o caso é o seguinte: imagina que a JBL vende caixas de som Blu-ray com essa tecnologia. Imagina que essa é uma tecnologia nova no mercado. O livro do Menck é de 2020, então não sei se essa tecnologia está ultrapassada, mas enfim. Para o varejo por R$ 50. Exige que os varejistas vendem por 75 aos clientes. Então, você pode comprar a caixa da JBL na Magazine Luiza, na Casas Bahia, na Americana, na Amazon, mas todas vão estar nesse mesmo preço, porque a JBL já diz assim, olha, você quer vender o meu produto? Você vai ter que vender nesse preço. Então, ele fixa o preço de revenda, tá? E aí, os tribunais julgam essa fixação de preço como uma atitude anticompetitiva, pois impede que os varejistas concorram por preço. Afinal, a JBL aqui tem um certo... Imagina que a JBL tem também uma certa barganha de mercado, tá? Chega a ser um oligopólio, uma das poucas empresas que dominam o mercado, ou mesmo um monopólio se aplica aqui. Então, por quê? Poderia ser que as empresas competindo entre si, ela decidisse um preço de equilíbrio abaixo de R$ 75. Se o preço de equilíbrio tiver de livre mercado tiver abaixo de R$ 75, tiver, por exemplo, R$ 60, ainda é lucrativo para varejista. E vai ter mais produto disponível no mercado porque você consegue alcançar uma demanda maior. Então, por isso, essa é a justificativa para você considerar essa fixação de preço de revenda uma atitude anticompetitiva. Quais são argumentos favoráveis à fixação, então? Por que isso é ambíguo? Se a JBL de fato tiver uma barganha de mercado, ela vai exercer no atacado, não no varejo. Então, a barganha de mercado dela vai estar aqui nesse preço, tá? Não vai estar nesse preço. Porque se ela quiser dizer assim, olha, tu tem que vender por 75 e a varejista vê que tem um concorrente que oferece uma condição melhor para ela em termos de lucro, ela vai comprar da concorrente da JBL, não da JBL em si. Então, a barganha da JBL vai estar ligada a esse preço, não estritamente a esse outro aqui, tá? Mesmo que ela fixe aqui. Inclusive, para ela, é melhor que os varejistas atuem em livre concorrência do que em cartel. Porque o que se argumenta é que quando ela coloca um preço determinado, ela meio que está criando um cartel. E para ela não faz muito sentido, porque seria melhor que as empresas atuassem em livre concorrência, porque isso ia fazer com que ela vendesse uma quantidade maior de produtos. Já que ela está vendendo sempre nesse preço aqui. Tá? O que muda é só o preço de revenda. Então, quanto mais produtos ela for vendido no mercado, maior vai ser o lucro da JBL. Não faz muito sentido dizer que ela está determinando esse preço aqui por uma questão de criar um cartel, um oligopólio ou coisa do tipo. Aí, pessoal, a pergunta é por que então que ela faz isso? E os defensores da fixação de preço vão dizer que tem um objetivo legítimo. A JBL pode querer que seus varejistas façam um showroom agradável com a equipe de vendas bem treinada. O que significa esse showroom? Você vai lá na loja da Casas Bahia e está vendo lá um aparelho da JBL. E aí, o vendedor ele já foi capacitado para te explicar como funciona aquele aparelho. Para você testar, para você ver a tecnologia, funcionar no seu celular, enfim. Isso aqui, é claro que para as empresas ofertarem esse serviço, porque isso é um serviço, tá? Ela tem um custo, treinar o pessoal, enfim. Um profissional que pode exigir um salário maior, porque por ter capacitação técnica. Só que o que é que o consumidor pode fazer?
O cliente vai lá na Casas Bahia, pega todo esse showroom, esse serviço que é de graça, tá? Teoricamente, a Casa Bahia não está cobrando por esse serviço. E depois ele vai... E, claro, como a Casa Bahia está tendo um custo maior, ela vai vender o aparelho mais caro em relação aos concorrentes, se não houver fixação de preço. Ele vai, pega todo esse showroom e depois vai em outra loja, por exemplo, o Magazine Luiza, que não oferece esse showroom, mas tem o mesmo aparelho mais barato. Tá? E para a JBL, é interessante que seja feito esse showroom, porque ela quer divulgar seu produto para o mercado. Então, as empresas não vão ter o incentivo a fazer isso. E pode ser esse o que está por trás da JBL fixar preço, é incentivar que as varejistas ofereçam esse tipo de serviço, por exemplo. Tá? Essa é uma dos objetivos, dos possíveis motivos para ter uma fixação de preço. A conclusão que se tem, pessoal, é que práticas comerciais que parecem reduzir a competição podem, na realidade, ter objetivos legítimos. Tá? Então, não é tão fácil de você determinar, quando determinado acordo entre duas empresas tem o objetivo de criar um cartel ou um oligopólio. Pode ser outros objetivos. E não é muito fácil também você justificar, foi com certeza isso. Eles podem até estar com esse objetivo, mas eles têm outras desculpas, por exemplo. Lembra que isso vai ser julgado no tribunal. Isso aqui é uma lei. Aliás, as leis. Não é tão simples você vir assim, aqui foi um cartel. Eles vão ter que se defender. A princípio, você tem a presunção de inocência. Então, você, quanto acusador, vai ter que provar que aquilo lá é um cartel. E aí você vai ter que ter custo também com advogados, essas coisas. No caso, o próprio governo, que vai ter que provar que aquilo lá é um cartel. O Menck aponta para essa ambiguidade entre outras situações. Lembrando que se o objetivo é você diminuir, aumentar o bem-estar de mercado, contendo lá um cartel, e se você é o governo, vai ter que pagar advogado e tudo mais, e toda a máquina burocrática para tentar provar que aquilo é um cartel, no próprio ato de você tentar provar que aquilo é um cartel, você está diminuindo o bem-estar social, porque você vai precisar de mais imposto para custear esse processo judicial. Então, tem essa contradição. O Menck coloca outras situações, tá? Preço predatório, quando uma empresa cobra excessivamente baixa para ganhar um mercado. Então, tem vários concorrentes aqui. Eu tenho uma empresa de larga escala, eu vou cobrar baixo para quebrar meus concorrentes e eu ficar como um monopólio. O Menck fala que não necessariamente isso vai ter esse objetivo. Você pode estar com uma competição por preço comum, normal, como existe no mercado de livre concorrência. Quando você consegue reduzir os custos do processo produtivo, você consegue ofertar num preço mais barato ali o produto. Tá? E a venda casada, quando dois produtos não podem ser comercializados separadamente. Exemplo, TV a cabo e internet. Isso aqui é muito comum. A empresa oferece a TV a cabo, mas você não pode comprar só a TV a cabo, tem que comprar a internet junta. Ou às vezes, para você abrir uma conta no banco, tem que comprar também um título de capitalização. Isso aqui inclusive, é proibido no setor bancário no Brasil, tá? O Brasil proíbe, mas o que os economistas argumentam é que não necessariamente isso aqui vai ser uma prática anti-mercado. Isso aqui pode se tornar, lá no livro do Menck ele explica, aquela diferenciação de mercado que a gente falou na situação de monopólio, que você tem um produto e pode ter público-alvos diferentes. Então, pode ter um público-alvo que esteja disposto a pagar por esses dois serviços e outro não. E aí você oferece esses dois serviços para um determinado público e oferece para outro só um ou outro. Tem isso aí, né? E aí você pegar o preço individual de um público-alvo que esteja em uma região, por exemplo, de dos produtos separados, é claro que ele pode estar diferente do preço daqui. Então, isso é o argumento a favor da venda casada, tá? Não quer dizer que, de fato, não tenha problemas com venda casada, tá? Porque, de fato, esse tipo de situação, eles são ambíguas e não tem um consenso na literatura. É basicamente isso que o Menck quer dizer. Eu não preciso que vocês entendam exatamente a ideia daqui desses dois, tá? Até porque eu já trouxe o caso da fixação de preço. Eu só preciso que vocês entendam o seguinte, que existem situações que alguns vão argumentar que você está criando um cartel, está criando
uma competição desleal, mas que não é bem clara se realmente isso está acontecendo. E aí você ter todo um aparato estatal, do governo, via nossos impostos, para tentar combater possíveis oligopólios, no meio, no mínimo, controverso, tá bom? Aqui é a referência dessa aula, Introdução à Economia do Menckel. Não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal.